Seja muito bem-vindo. Aqui no programa Encontra com uma Palavra de hoje, vamos continuar com o estudo do capítulo 9 de Romanos. É uma felicidade estarmos estudando a Bíblia juntos. Claro que estudar a Bíblia traz para a gente um crescimento espiritual. E crescer espiritualmente é muito importante. Estamos tratando de um assunto que eu considero difícil. Nesse trecho, Paulo inicia um assunto, eu admito, difícil. Preste atenção no que Paulo escreveu nos versículos 7 a 14. Diz assim: nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei outra vez, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Que passagem difícil, você não acha? Todos os teólogos que estudam admitem que esse é um capítulo muito difícil e que, para estudá-lo, devemos tirar as sandálias porque o lugar é santo e estarmos dispostos a ter um certo agnosticismo reverente. Não espere compreender tudo o que é abordado nesses 3 capítulos. Esteja pronto para aceitar que não entendemos tudo sobre Deus, nem todas as perguntas são respondidas. O cristianismo não pretende funcionar como uma panaceia intelectual que resolve todos os problemas intelectuais. Não adianta, não resolve. Antes, levanta várias questões e deixa muitas outras sem respostas, e aí entra a fé. Observe que o texto começa dizendo que o povo de Israel veio à existência através de um processo de seleção, que Paulo chama de eleição. Abraão, por exemplo, teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque foi eleito e Ismael não. Você se lembra daquele episódio em que Ismael estava caçoando de Isaque? Sara procurou Abraão e disse que ele deveria se livrar daquela mulher escrava e do seu filho também. Abraão achou aquela decisão muito severa, mas Deus falou com ele. Esta foi uma das vezes que Deus falou para Abraão ouvir sua mulher, Sara. Eu acho isso impressionante. Muitas vezes os homens acabam se metendo em encrencas porque ouvem as suas mulheres. Adão ouviu sua mulher. Se Abraão não tivesse ouvido sua mulher quando Ismael nasceu, hoje não haveria crise no Oriente Médio, não haveria árabes e israelitas, enfim, batalhando sempre, uma guerra que nunca termina. Tudo começou quando ele ouviu sua mulher. Ismael nasceu e ele se tornou o pai de todos os árabes que seguem os rituais muçulmanos. As Escrituras são claras ao afirmar que Abraão amou Ismael quando Sara mandou que ele se livrasse dele e de sua mãe. Foi uma decisão bem difícil para Abraão. Mas Deus mandou que ele atendesse ao que Sara estava dizendo e por isso livrou-se de Ismael e sua mãe. Mas Deus fez uma grande nação a partir de Ismael, porque ele era carne e sangue de Abraão, embora não fosse eleito. Israel não veio da linhagem de Ismael, mas da linhagem de Isaque. Mais tarde, quando a mulher de Isaque, Rebeca, engravidou, eram gêmeos. Essa história é uma ótima ilustração da soberana eleição de Deus. Nenhum dos 2 bebês fez qualquer coisa certa ou errada antes de nascer. Mas Deus disse, o mais velho servirá ao mais novo. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Vamos dar uma parada aqui para explicar melhor isso. Você deve se lembrar que Jesus disse, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O que isso quer dizer? Que devemos rejeitar nossos pais? Não. Quer dizer que, comparado com o amor de Jesus, o sentimento pelos pais pode ser comparado à rejeição. Ou seja, ninguém poderá seguir a Jesus se ele não for a prioridade na sua vida. Agora, voltando à história de Esaú e Jacó, devemos ter consciência da sabedoria de Deus. Deus já conhecia os 2 de antemão. Isso não é difícil de entendermos. Deus sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Portanto, Deus sabia que de Ismael viria a nação árabe, e Deus sabia que Esaú, o mais velho, daria origem à nação edomita. Você sabe o que aconteceu entre os judeus e os edomitas?
Você se lembra do livro de Obadias? Aqueles que estudaram o Velho Testamento conosco podem dizer qual é o assunto do livro de Obadias. Pelo menos um capítulo será. Você ainda lembra, você que estudou? O livro de Obadias é sobre os Edomitas. Obadias estava muito injuriado com os Edomitas. Aqueles descendentes de Esaú se instalaram na cidade de Petra, hoje uma das maravilhas do mundo, localizada na Jordânia, bem próxima à capital Amã. Já tive a oportunidade de visitar o lugar e posso dizer que é impressionante, com penhascos de até 230 metros de altura, com cavernas escavadas neles. Essa cidade é chamada de a Cidade Silenciosa, de passado esquecido. Os edomitas tornaram-se saqueadores. Eles desciam dos penhascos de mais de 200 metros de altura, assaltavam os que estavam passando lá embaixo e depois, com o uso de cordas, voltavam para suas cavernas. Não existia povo mais antissemita do que os edomitas. Eles odiavam os judeus e nunca perdiam a oportunidade de colaborar com os conquistadores dos judeus. Os babilônios tomaram Jerusalém com a ajuda dos edomitas e quando algum judeu tentava escapar, os edomitas iam atrás dele e quando não o matavam, entregavam-no aos babilônios. Por isso Obadias estava injuriado. Os edomitas se tornaram grandes inimigos dos judeus, a semente de Jacó. E Esaú é ilustrado nas Escrituras como o homem do mundo, um homem secular. E Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Por isso disse, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Geralmente o mais velho tinha o direito de primogenitura e a bênção, mas Deus determinou que fosse diferente antes de qualquer um dos dois, antes que tivessem feito qualquer coisa boa ou má. Este é o ponto desta passagem de Romanos. A ênfase desses 3 capítulos não é eleição nem predestinação, que já foram ensinados no capítulo 8, no qual lemos aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqueles a quem predestinou no tempo certo, chamou. E aqueles que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. Mas esse não é o tema principal no capítulo 9. Por isso, insistimos que devemos aprender a argumentação de Paulo na carta aos Romanos. Os temas mais importantes são desenvolvidos no capítulo 9. E o principal deles é justificação. Justificação pela fé e não pelas obras, ou seja, graça. É pela graça e misericórdia de Deus e não por causa de nenhuma outra coisa que o homem possa conquistar. Como existe essa questão da predestinação no capítulo 8, muita gente acaba ficando muito ligado a esse detalhe. Mas deixa eu dizer algo para você. Não perca a linha do pensamento de Paulo. Observe o propósito dele. Ele diz, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. No versículo 16 encontramos uma outra declaração bem importante. Diz assim, portanto isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Portanto, não depende do que Jacó fez, nem da sua vontade, mas da misericórdia de Deus. Por isso, essa questão da eleição foi citada. Não é pelas obras, é pela fé. Não depende do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Jacó é um exemplo da misericórdia de Deus. Eu amo a história de Jacó no Velho Testamento. Ele é um dos meus personagens preferidos, porque era suplantador. Me identifico com pessoas que gostam de levar vantagem, como era Jacó, como era Pedro também. Sabe, eu sou assim, eu sempre fui assim. Mas existe uma coisa que caracteriza a história de Jacó, os 20 anos que ele passou com seu tio Labão. Enquanto ele estava com Labão, Deus estava ao seu lado. E se não fosse por isso, tio Labão teria tirado tudo de Jacó. O encontro dos dois, Jacó e Labão, foi o encontro de 2 grandes suplantadores. Os 2 gostavam de tirar vantagens. Jacó tinha acabado de enganar seu irmão, tirando-lhe o direito da primogenitura e a sua bênção. Ele enganou seu pai e teve que fugir. Foi quando conheceu o tio Labão no deserto e contou tudo o que fez com Esaú e com Isaque. Labão sorriu e disse, você é sangue do meu sangue. Acho que no fundo Labão pensou, você acabou de encontrar um companheiro, porque eu sou mais bom de bico do que você.
Parece que Deus trata de um bom de bico com outro bom de bico, bom de papo, ainda pior. Por isso colocou Jacó para trabalhar com Labão durante 20 anos. E durante todo aquele tempo, um tentou enganar o outro. Labão mudou o pagamento de Jacó 10 vezes e cada vez que Jacó ia discutir o assunto, acabava sendo enganado. Sabe de uma coisa? Labão era bem pior do que Jacó. Em uma das vezes que eles discutiram sobre pagamento, Jacó propôs assim, vamos fazer o seguinte, toda vez que nascer uma ovelha manchada ou com listras, será minha, e as que nascerem sem manchas serão suas. Labão concordou, mas assim que o acordo foi firmado, todas as ovelhas passaram a nascer manchadas. Jacó achava que era porque onde as ovelhas se acasalavam junto ao poço, ele riscava os galhos e a cerca com manchas e pintas, e aí as ovelhas nasciam manchadas, mas o rebanho saía todo manchado não por causa dessa manipulação, era porque a bênção de Deus estava sobre ele. Foi assim que Jacó viveu durante 20 anos enquanto morou com o seu tio Labão. O final dessa temporada com o tio Labão acabou em uma crise. No capítulo 32 de Gênesis, lemos que Jacó lutou com um anjo e depois dessa luta ele aprendeu uma lição incrível. Quando ele se encontrou com Esaú no dia seguinte, depois de 20 anos com medo do irmão, ele disse: Deus tem sido favorável comigo. Durante todo esse tempo, Jacó aprendeu a lição. Ele era abençoado porque Deus o abençoava e não porque ele sempre queria levar vantagem, não porque ele tinha algo que poderíamos considerar como fácil de boca, bom de bico, bom de papo. Não era isso. Ele aprendeu que era abençoado por causa da graça de Deus. Essa é a história e a lição que tiramos da vida de Jacó. Sua vida é uma ilustração da graça de Deus. A história de Abraão é uma ilustração de fé. E a história de Jacó é uma ilustração da graça, a graça de Deus. É sobre isso que o versículo 16 fala e por isso ele é tão importante. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é algo fundamental na nossa vida. Não podemos deixar isso para trás. Aliás, não podemos viver sem a misericórdia de Deus e sem valorizar a misericórdia de Deus. Quem somos nós sem a misericórdia de Deus atuando na nossa vida? Quero lhe fazer um convite, programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Nós ainda temos alguns ensinos muito importantes para abordar sobre esse tema. Então, até lá, Deus lhe abençoe grandemente. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.